Glória a Deus. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez no nome do Senhor Jesus. Hoje, estou aqui incumbida de trazer a palavra do Senhor. E como é grande, como é maravilhoso, a presença do Deus Altíssimo no nosso meio. E como é bom, podermos estar aqui sendo preparados, sermos treinados para a grande obra do Senhor. Então é uma responsabilidade muito grande, quando a gente vem trazer uma palavra do Senhor, porque nós sabemos que tudo aquilo que sai da nossa boca, se não for permissão de Deus, nós daremos conta, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente profetiza. Mas não vou falar por mim, mas pela palavra do Senhor nesse dia de hoje. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus formou, é uma dádiva muito grande, porque aqui, como nós vemos que a palavra do Senhor, ela dá início, para as nossas vidas. Aqui no livro de Gênesis, foi onde o livro, começou toda a história da criação, da humanidade, de tudo aquilo que Deus formou, de tudo aquilo que Deus preparou para que nós hoje pudéssemos estar usufruindo de tudo que Ele deixou para nossas vidas. Aqui no livro de Gênesis, um livro que eu acredito que é conhecido por todos, que fala sobre a criação de Deus. Lá no título, do capítulo 1, ele está falando a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Neles, ele colocou no verbo, no plural, perdão. Ele colocou no plural, porque está nos céus e na terra. Toda a criação que ele havia feito está, no plural, porque foram dois, foram os dois planetas, que ele fez, e que ali ele direcionou todas as coisas que ele havia feito. E como nós sabemos, desde o princípio, Deus formou os céus e formou a terra. E ali ele colocou as estrelas, colocou o sol, colocou a lua, e foi formando toda aquela ideia no princípio que ele tinha. Então, eu vou aqui para a palavra. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Como nós vemos, Deus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, não temos outra forma, se nós não estivermos convictos, e a certeza e a convicção de que Deus, ele é único, não tem outra forma. E ele viu que tudo isso que ele havia criado era de forma boa e agradável. Mas ali, ele ainda não tinha quem cuidasse. Então, ele fez, Então, ele teve a última ideia que eu acredito que ele teve, na criação de todo esse ser que ele havia criado. Então, ele criou, pois, o homem, aqui no livro de Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem
a tua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ele criou através, né? Então ele pegou do pó da terra, ele fez o homem, né? E soprou nas narinas, dando-lhe vida. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Como Deus, ele é tremendo, né? Como Deus, ele é maravilhoso. Ele viu que tudo aquilo que ele havia criado, todo o universo que ele havia criado, não poderia ficar só para ele. Então ele queria mais pessoas, ele queria queria a humanidade para que fosse criada através da pessoa de Adão, né, no que ele fez, e a Eva. E ele nos formou a partir dessa base, né? Ele formou o homem e a mulher para que tivéssemos uma base de como seres humanos na Terra, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo que ele havia criado. Então, Deus, ele é único. Ele é o único, ele é o soberano, não há majestade, não há grandeza como a do Senhor. Então, aqui no livro de Colossenses 1:15 e também 16, como lá no livro de Gênesis está falando sobre a criação do homem e da mulher, né? Então, aqui no Colossenses 1:15 fala: este é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Então, não existe outra forma, né, se não for, primeiramente, o Senhor. E lá no livro de Amós fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. O Senhor, ele tem nos dado sinais, ele tem nos dado sinais de maravilhas e de tudo aquilo que está acontecendo. O Senhor, ele tem avisado seus filhos, né, de tudo que está acontecendo na nossa terra, no nosso planeta. Ele tem nos avisado e ele tem nos advertido através da palavra do Senhor. Porque quando ele usa um profeta, ele usa, eu creio, né, que na maioria tem profetas dando profetadas, tem pessoas, né, que se diz profetas e dando profetadas, mas tem outros que realmente são usados pelo Senhor. E geralmente quando eu ouço algo que vem de uma pessoa, né, eu falo: Senhor, se for da parte de Deus, do Senhor, então eu creio que vai se cumprir. Mas se não for, que o Senhor anula, que o Senhor cancele toda palavra lançada, que não esteja conforme a tua palavra. Então nós temos que ficar atentos, porque nós temos recebido, né, vários tipos de informações. Então nós temos que ficar atentos, com os nossos olhos bem abertos e com os nossos ouvidos bem atentos naquilo que a gente tem ouvido e naquilo que a gente tem, muitas vezes até mesmo aprendido, né? Deus, ele nos adverte, né, para que a gente fique atento com relação a isso. E nós temos visto, né, a nossa nação brasileira vivendo realmente um caos. Aí, nesse caso, não é necessário nem mesmo que seja transmitido através de um profeta, né? Porque nós temos visto isso. Então, estamos vendo aí
vários incêndios, várias coisas acontecendo no nosso governo, né, que são coisas visíveis, né, não somente para que a gente esteja ouvindo, mas nós temos o cuidado, né, de estarmos realmente empenhados a orar, a buscar de Deus o direcionamento, porque através da palavra, nós sabemos que a palavra, ela tem poder. E se nós ouvimos e transmitimos aquilo que a gente muitas vezes ouve, mas que não é baseado na palavra do Senhor, as coisas vão se cumprir, né? Porque a palavra, ela tem poder. Então, que nesse dia de hoje, nós estejamos atentos a tudo aquilo que a gente tem ouvido e visto, né? Como palavra, como, né, entre aspas, palavras que são, muitas vezes saem da boca das pessoas e dizem que é palavra do Senhor. Mas para nós, eu creio, né, que a palavra do Senhor mesmo, ela diz que nos últimos dias até mesmo os filhos de Deus seriam enganados, né, por vãs palavras, por palavras mentirosas. Então, eu vejo assim que até mesmo os cristãos, né, estão sendo enganados por falsas palavras, por falsas promessas, e que nós, nesse dia de hoje, possamos pedir, né, ao Senhor para que Ele venha realmente abrir os nossos olhos espirituais. Porque todas as vezes que eu faço uma oração, eu peço ao Senhor para Ele abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver tudo que o Senhor tem nos falado nesses dias, né? Que os nossos ouvidos estejam realmente atentos à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele criou todas essas coisas para nós, para a gente poder usufruir, para a gente cuidar, né? Não para nós destruir. O ser humano hoje, ele está destruindo aquilo que Deus nos deu. Quer dizer, nós temos, né, que usufruir de tudo aquilo com carinho, com zelo. E nós estamos vendo hoje que estão sendo saqueados, vários locais estão com incêndios criminosos, né? Porque pessoas que não têm compromisso com o Senhor, não têm zelo por aquilo que Deus nos deu para que nós cuidássemos. Então, quando Deus foi lá e formou o homem, Ele formou já colocando ele lá num devido lugar, para que ele cuidasse daquilo que ele havia criado. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele criou era bom, perfeito e era agradável para nós. Então ele foi, olha, eu não vou usufruir de toda essa criação. Então eu vou formar o homem e vou colocar ele aqui nessa parte especial que ele criou justamente para ele colocar a criação que ele havia feito lá dentro daquele espaço, para que ele pudesse cuidar e para que ele viesse gerar, né, e formar a nação na qual nós podemos ver e hoje nós fazemos parte disso. Porque outras pessoas viveram no passado e essas pessoas, eu acredito que elas imaginariam a mesma coisa que hoje nós imaginamos o que nós vamos ter no futuro. Essas pessoas também imaginavam estar hoje no mesmo tempo que nós estamos. Mas eu acredito que cada um viveu. Eu digo que nós somos como um alimento enlatado, né? Que nós temos o dia de fabricação, nós temos o tempo da nossa validade, né? E chegou naquela data de validade prescrita ali na embalagem, muitos a gente sabe que estragam, né? Realmente. Alguns podem até ser usados depois do tempo de previsto, né? Para o consumo daqueles alimentos. Mas eu vejo como nós fôssemos como se fosse um alimento, né? Que nós temos data de validade. Nós nascemos,
nós crescemos, nós reproduzimos, nós envelhecemos e nós morremos. Essa é a lei, né? A lei da criação, da formação do homem. O próprio Adão e a própria Eva também não ficaram para sempre, né? Porque através eu acredito que Deus havia feito Adão para viver para a eternidade, né? Para todo sempre. Mas eu acredito que devido ao pecado, né? Como Adão e Eva pecou, deixou ali, né? A sua marca. Então, a partir daquele momento, todos nós, né, passamos a ter as nossas vidas e nosso tempo aqui na Terra. E eu creio que nós podemos viver, né, o nosso tempo, ter um tempo de qualidade na Terra, embora tudo aquilo que nos está, né, deparando com todas as circunstâncias, eu creio que há um tempo para nós. E esse tempo que ainda nos resta, eu creio que nós podemos ainda fazer o melhor, porque é para Deus, né? Principalmente nós que aqui estamos reunidos. E também os outros que aqui não estão. Mas eu creio que há muitas igrejas, há muitos lugares que tem pessoas de boa índole, né? Não é somente nós que estamos aqui. Eu creio que em todas as nações tem pessoas de bom coração que querem o melhor, que desejam o melhor, né? Não só para si, mas para todos que ali estão, né, em volta. Então, que nós possamos refletir, porque Deus, ele nos dá uma missão, né? Nós não viemos aqui somente para sermos bonitinhos, magrinhos ou gordinhos ou cheirosinhos, né? Mas eu acredito, né? Assim como a palavra de Deus, ele nos dá uma missão aqui na Terra. E cada um tem que cumprir aquilo que Deus nos designou a fazer. E eu creio que a maioria de nós, né? Eu creio não, para a maioria de nós. E todos nós, eu acredito, que essa missão, ela está sobre a nossa responsabilidade, de cada um, de cuidar, de zelar por tudo aquilo que o Senhor criou. Desde o princípio, né? Ele criou céus e terra e tudo que neles há. Então, se ele formou o homem, ele colocou ali no jardim, ele colocou e falou, olha, cuida disso aqui, né? Para que vocês venham, como é que fala? Crescer, né? Com a família e para que cuidar de tudo isso que eu estou dando para vocês. Então, eu vejo assim, como responsabilidade de cada um de nós. Se nós não pudermos fazer com as nossas próprias mãos, que nós, pelo menos, para a gente orar, a gente jejuar, pagar um preço, né? Por tudo isso que Deus criou, por tudo isso que Deus formou, e por tudo isso que Deus nos deu como oportunidade de nós estarmos cuidando daquilo que Ele fez. Porque é isso que eu acredito que é isso que Deus espera, né? Aqui no Ezequiel, quando Deus profetizou, quando Deus pediu para falou com Ezequiel, né? O dever do verdadeiro atalaia, né? Aqui no livro de Ezequiel 33, no versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte.
Então, a palavra do Senhor, desde o início até o fim, ela é a palavra do Senhor, ela é aviso, ela é aquilo que nós temos responsabilidade de transmitir. Nós temos a responsabilidade, né, como filhos de Deus. Uns vieram para pastores, outros para missionários, outros para, né, para obreiros, né, dentro da casa do Senhor. De várias formas, Deus ele tem levantado o teu povo para estar falando, trazendo a palavra do Senhor, né? Então, amados, o que eu quero nesse dia é trazer essa pequena palavra e quero, em nome de Jesus, declarar aqui, juntamente com os amados, porque a palavra do Senhor fala, profetiza, né? Então, que nós possamos abrir a nossa boca e profetizar coisas boas sobre a nossa nação brasileira, sobre todas as nações. Amém. Então, nesse dia de hoje, eu quero profetizar, né? Então, nós dizemos assim, se a palavra está vindo de Deus, eu creio que vai se cumprir, né? Então, que nós possamos, nesse dia de hoje, declarar, eu quero declarar, quero profetizar o Salmo 91 sobre a nossa nação brasileira. Amém? E o Salmo 91, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade, pavês e escudo. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará até tua tenda. Nós cremos que nenhum mal vai chegar até a nossa casa, até a nossa família, até aqueles que nós amamos. Deus vai guardar, Deus vai cuidar e Deus vai proteger, em nome de Jesus. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Não é somente em um caminho, mas são todos os caminhos. Todos os caminhos, todos os lugares que você for, que você colocar a planta dos seus pés, nós seremos guardados pelo Deus Altíssimo. Amém? Porque eu perdi aqui. Dará ordem ao seu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés e o leãozinho, e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei-lá salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhes responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, Deus, ele está nos garantindo, né, a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele é guardado. Ele pode vir 1000 e uma tempestade, mas ele não será atingido. Um tempo desse, eu estava vendo uma reportagem sobre um tufão, né, que deu lá nos Estados Unidos. As casas todas foram destruídas, árvores levaram as casas, foi assim totalmente devastador aquela ventania que passou por ali. E uma casa ficou de pé.
E por incrível que pareça, né, aquela pessoa que morava naquela casa era um filho de Deus. Ela declarou com a própria boca dela, que ela falou assim: olha, todas as casas aqui foram destruídas, a minha não foi destruída. Porque aquela pessoa, com certeza, né, absoluta, que ela era uma pessoa que guardava os princípios de Deus. E ali Deus achou graça naquela pessoa e livrou a casa dela de ser destruída. Foi devastado todas as casas ao lado dela, inclusive do lado. A casa que estava do lado foi destruída e a dela não. Porque eu acredito que aquela casa estava realmente guardada pelo Senhor, né? Porque ela não foi destruída. E quantas outras que nós vimos, né? Em vários acidentes, em várias coisas acontecem, catástrofes, né? Que aconteceram e casas ficaram de pé. Então, nós estamos vendo nesses dias, né, que a gente precede aí tantos acontecimentos na nossa política, nos governos, né, nas 3 casas, né, do nosso governo. Nós estamos vendo aí tantas coisas que têm acontecido. Mas nós, hoje, como filhos de Deus, nós vamos declarar aquilo, né? Depois, se vocês puderem orar e profetizar e declarar sobre o nosso Brasil, é o Salmo 91, a proteção de Deus sobre o Brasil, que não é principados e nem potestade. Tudo está no controle de Deus. Porque aqui no início da palavra, ele fala que principados e potestade, tudo está aqui, ó, lá em Colossenses, né? Trono, seja soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, vocês acham que tudo que está acontecendo no meio político, tudo que tem acontecido, né, as mentiras, Deus não está sabendo, Deus não está sendo permissível para que aconteçam essas coisas? Deus, ele está nos alertando, ele está abrindo os nossos olhos para que o seu povo levante como igreja, para estar orando, para estar intercedendo. Porque onde Deus vê que tem um povo que ora, que busca, que intercede, ele livra, ele dá o livramento. Que seja meia dúzia de pessoas, como aqui nós estamos. Nós estamos em 14 pessoas aqui, ouvindo a palavra. Eu vejo assim, que Deus não pode usar essa minoria para libertar a nossa nação brasileira. Ele não pode usar a pastora Estela para ela poder declarar e profetizar sobre a nossa nação brasileira a cura, a restauração, a libertação do nosso povo. Deus, ele pode. Uma pessoa só, por menor que ela seja, no meio de todos, ele pode usar. Assim como ele usou Davi para matar um gigante, para matar Golias. O Davi era uma pessoa insignificante no meio dos irmãos dele. Ninguém dava nada por Davi. Mas Deus foi lá e escolheu quem? Justamente um menorzinho, insignificante, né? Que não tinha destaque, que não tinha visão nenhuma. Eu acredito que até aquele momento Davi não tinha visão, Davi não tinha discernimento, Davi não tinha absolutamente nada. Ele poderia até ter um coração direcionado para Deus, mas até aquele momento ele não tinha sido despertado ainda. Mas como Deus queria usar Davi para matar aquele Golias, ele foi lá e pegou umas pedrinhas e pá, acertou Golias no meio da cabeça, né? no meio do cérebro de Golias, e derrubou um gigante daquele tamanho que para os nossos olhos seria impossível. Mas Deus usou Davi, que era um menor, que não tinha nenhuma importância, né? Que ele era isolado.
Tanto é que quando Deus manda, né, o profeta ir lá e ungir, ele fala, cadê seus filhos? Não, está faltando um. Porque Deus sabia da importância que Davi, Deus queria coroar Davi, Deus queria dar toda atenção para Davi. Nenhum dos irmãos dele foi escolhido. Então Deus falou assim, eu quero esse menorzinho, que é para poder ele fazer a diferença nessa terra. E ele fez a grande diferença, né? Porque tanto é que a história de Davi, ela foi contada, foi relatada no livro, né, que Deus deixou para nós como instrução, como manual de instrução. Porque nenhum de nós vamos conhecer a Deus se primeiramente nós não buscarmos conhecer a palavra dele. Porque é impossível nós termos intimidade com Deus se nós não buscarmos realmente conhecer o dono da palavra, aquele que deixou escrito para nós. Então, amados, eu quero que nesse dia nós possamos sim, a partir de hoje, se os irmãos concordarem, cada um concordar, estar orando, estar realmente empenhados a buscar a proteção de Deus sobre a nossa nação brasileira. Não importa o que estão fazendo, não importa se tem bruxo fazendo bruxaria, se tem espírita fazendo seus despachos, não importa. Maior é aquele que nos fez e que nos criou, e que criou todas as coisas, até mesmo o mal. Ele vai ter que cair, ele vai ter que se dobrar diante da grandeza do Senhor. Porque como Deus, assim como o inimigo, ele se levantou e queria se comparar à grandeza de Deus. Deus, fora, você e mais um terço de anjos, que queriam ser maior do que Deus, ou igual a Deus. Então não existe. Nós somos igual a Deus, mas um pouco menor. Assim como Jesus, eu creio que nós temos sim o alinhamento com Deus, mas nós somos um pouco menor. Se nós soubéssemos, cada um de nós soubéssemos como nós temos poder e autoridade na nossa vida, nas nossas mãos e na nossa boca, para declarar, para profetizar e para repreender todo o mal, toda a artimanha satânica, demoníaca, né, que tem agido nesses dias. Amados, está aqui, ó, a chave que Deus nos dá, está tudo aqui. Então, basta que a gente procure, basta que a gente leia, porque nós estamos, assim como lá no Salmo 91, nós estamos guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então, nós não temos que temer. Ah, mas eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou assim, estou assado. Não, amados, vá para Deus, porque não tem nada, e nem tão grandioso, que quando nós nos coloquemos, né, quando a gente se apresenta diante de Deus e põe a nossa vida, tudo aquilo que nós temos orado, tudo aquilo que nós temos buscado, que nós colocamos, nós levantamos, né, nossa voz e colocar diante de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é clara, que tudo o que nós pedimos, se nós pedirmos as nações para Deus, Ele nos dá a palavra dele que está falando. Para nós pedirmos a Deus, para nós pedirmos a Ele. Ele sabe de tudo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós necessitamos, né? Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe de como você está deitando e como você vai se levantar. Como nós temos nesses 7 dias, que nós temos trazido aqui o amanhecer com Jesus.
Amados, nós não estamos aqui por acaso. Deus, ele está nos dando a oportunidade de nós nos fortalecermos no Cristo Jesus. De nós estarmos presentes a cada dia, buscando, não somente aqui durante as lives, né? Mas que a gente possa fazer isso como hábito, né? De buscarmos a presença de Deus todas as manhãs. De primeira coisa que nós fazemos é dar bom dia ao Espírito Santo, convidar o Espírito Santo para estar presente nas nossas vidas, em tudo aquilo que nós formos fazer. Porque Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso. Então, amados, esta é a minha palavra. E eu quero, se possível, né, que os irmãos... hoje eu quero, né, declarar sobre as nações, né, que essa palavra hoje, ela veio não somente para a nossa nação brasileira, mas como as nações.